introdução naquilo que a gente sonha, nos projetos que a gente tem, e que essa casa abraça em nome de Jesus. Graça e paz, Place Church, boa noite. Para quem não me conhece, né? A professora já falou, meu nome é Luciene. Eu sou coordenadora do Kids junto com a diaconisa Flávia e a diaconisa Aline. Sou psicopedagoga, mulher do baterista mais lindo da igreja. E é o único, né? E mãe de um autista especial, abraçado pela Place, que é o Caleb. E a pastora me deu a oportunidade para conscientizar hoje, no dia 2 de abril, pelo Dia do Autismo. Caleb é espectro autista e eu gostaria de falar um pouquinho sobre o TEA, o transtorno espectro autista. Mas antes eu queria compartilhar a palavra do Senhor, o que Ele nos fala em Romanos, capítulo 10, versículo 12. O Senhor nos diz assim: porquanto não há diferença entre o judeu e o grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. A criança autista, o TEA, o transtorno espectro autista, não é uma doença. Eles são apenas diferentes. Nós todos somos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Cada um com seu jeitinho, cada um com a sua característica. E nós devemos respeitar essa diferença. E eles vivem num mundinho diferente. Eles não precisam de cura. Eles precisam de inclusão, de amor, de ser abraçado. E hoje, dia 2 de abril, a gente não quer falar só para essa inclusão acontecer no dia de hoje, e sim para que todos entendam que esse diferente pode se tornar um grande homem, uma grande mulher. E o Senhor, eles sendo do jeitinho deles, diferente, porque nós também somos, imagina se nós fôssemos todos iguais, o mundo ia ser muito chato. Ele ama, mesmo assim com a diferença. O judeu e o grego são diferentes, mas o Senhor é um só. Para o autista, é o mesmo Deus que é o nosso. Então eu gostaria de agradecer aos meus pastores, a toda a minha igreja Place Church, porque nos abraçou e abraçou o Caleb, abraçou a causa, a conscientização pelo autismo. E aproveitando, quem tiver, conhecer alguém, um primo, um amigo, um irmão, que precisa desse abraço, que gostaria de estar aqui no meio, porque eu, como mãe de um neurodivergente, sei que é muito difícil a gente estar num culto, participar, mas aqui na Place isso é possível. Nós temos uma equipe maravilhosa de kids, e agora mesmo, ele passou aqui voando, mas já pescaram ele e já levaram, porque eles abraçam dessa forma. E eu gostaria de agradecer sempre a todos. Muito obrigada pelo apoio a mim, ao Caleb e toda a minha família. Recebendo uma lembrancinha para vocês usarem. Já receberam? Já votaram? Glória a Deus. Nossa igreja é para todo mundo que
quer estar na presença do Senhor. Então, todos somos filhos. Ele não ama mais um filho do que o outro. O Caleb é um presente que Deus nos deu. Para mim é um privilégio conviver com ele, porque a pureza dele e de todas as crianças, e as nossas crianças aqui são cheias de saúde, glória a Deus. Deus é tão bom que tem um terreno desse tamanho para a gente largar eles correndo aí para gastar energia, aleluia. Porque eles são crianças. Para eles é tudo igual. Você vê a Mia brigando com o Caleb, Caleb brigando com a Mia e briga com. E eles daqui a pouco estão assim, se amando. Ah, se todos nós fôssemos iguais às crianças, a igreja já tinha sido arrebatada. Que a gente fica às vezes, com uma águazinha, com um negocinho, e a criança resolve ali, daqui a pouco está se amando, daqui a pouco quer levar embora junto, quer dormir junto, Vamos ser mais crianças. E aqui tem lugar para toda e qualquer criança que o Senhor nos enviar. Amém? Eu queria que você aplaudisse a Senhor pela vida da Lu. Se você precisar de ajuda, a Lu também atende. Precisar de socorro, tem uma amiga que ajuda, Luciene está aqui disposta, amém? Recebam com carinho também o meu esposo, pastor de vocês, pastor mais lindo e preto dessa igreja. Oh, aleluia! Deus te abençoe. Dê uma palavra. Não, o braço que eu quero te dar um abraço. Uma vez. Eu nem orei, tá vendo que ela já pediu desculpa, né? Mistério, irmão. Fumaça assim, é bom que a fumaça me esconde. Amém? Quantos são felizes? Hoje é uma noite de vitória. Amém? Nós estamos muito felizes com tudo que tem acontecido. Deus tem sido bom. Olha para o seu irmão e diga: Deus é bom. Ela me ama tanto que levou até minha Bíblia. Deus é bom. Êxodo capítulo 4. Êxodo 4, versículo 2. Esse vai ser o texto da nossa introdução. Isso. Amém? Se você achou, diga place. Diz assim: e disse o Senhor, e o Senhor lhe disse: o que é isto que tem nas mãos? E ele disse: uma vara. O que é isso que tem nas mãos, ou na mão? E ele disse: uma vara. Amém? Esse é o texto que vai embasar a introdução desta noite. A pastora depois vai falar que eu estou aqui 50 minutos. Vou marcar aqui no meu cronômetro. Só que Deus me trouxe a dividir algo com você essa noite. Diga glória a Deus. Então, a mensagem dessa noite começa te dizendo: Deus vai usar você com aquilo que você tem na mão. O que você tem na mão é a partir daí que Deus vai decretar a tua vitória. É a partir disso que Deus vai construir a tua vida, a tua trajetória. Nós às vezes ficamos perguntando: Senhor, por que não acontece? Ou por que não está rompendo? Ou porque as coisas não estão da maneira que eu quero, que eu queria? Eu quero te dizer que tudo que você precisa já está com você. Tudo que você precisa para Deus te fazer chegar aonde você tem que chegar, já está contigo. Mas só que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Diga: Deus olha por cima, nós olhamos de frente. Então, na maioria das vezes, nós olhamos para frente e vemos a adversidade. Nós olhamos para trás e vemos aquilo que passamos
ou aquilo que nos venceu, ou aquilo que a gente venceu. Deus, quando olha para a minha vida e para a sua vida, Ele abre como se fosse um grande mapa. E aí Ele olha assim, está saindo daqui, vai chegar aqui. Então é assim que Deus olha a nossa vida por cima. E a maioria das coisas que Deus nos entrega hoje, a gente não usa agora. Tem muita coisa que Deus já te entregou, tem muita coisa que Deus já entregou à sua mão, que deixa eu te falar uma coisa, posso falar? Deus já entregou muitas coisas na sua mão, que você vai usar no tempo certo. O problema é que a gente não está adaptando a ferramenta ao lugar certo. Dá para usar uma chave de fenda numa porta? Não, não dá, porque ela é fenda. Então ela foi feita para ser usado em uma peça de fenda. Então na maioria das vezes a gente quer usar uma ferramenta fora do tempo dela. Então a gente acaba brigando. No outro dia, já tem um tempinho, a Mia era muito pequena, e nós demos um brinquedinho para a Mia. Um brinquedinho daquele que você encaixa as pecinhas. Só que vinha um triângulo, uma bola e um quadrado. E a Mia é muito parecida com a Janaína, misericórdia. Dei 3 peças, irmão, 3 lugares, amém? Ela pegava a pecinha do triângulo e queria encaixar na bola. Ela pegava o quadrado e queria encaixar no triângulo. E às vezes nós somos assim. Nós estamos encaixando as peças no lugar errado. E não tem como dar certo. E eu estou vendo lá a Mia. Falei, minha filha, ela é daqui. Mas tinha uma pegadinha no brinquedo. Porque a cor da borda era diferente da cor do encaixe. O encaixe era diferente da peça. Então, por exemplo, a bola azul, o encaixe era triângulo. Então o encaixe do triângulo era de outra cor. Então a pegadinha era, a cor não era igual ao encaixe. Então já começa a falar para alguém aí que está do seu lado. Se não encaixar, não tenta não, irmão. Não tenta encaixar onde não dá. Mesmo que pareça ser igual, não é. O que a sua vista te mostra, na maioria das vezes não tem nada a ver com o que realmente é. E às vezes nós somos como essas crianças. Estamos tentando encaixar pelo que a gente vê e não pelo que é. Então Deus está chamando essa noite para a gente fazer um verdadeiro encaixe essa noite. Eu gostaria que você viajasse comigo no livro de Êxodo capítulo 14, que é o texto que vai embasar a nossa pregação essa noite, o que Deus tem ministrado ao nosso coração, ao meu coração. Êxodo 14, versículo de número 25. Perdão, comece pelo 26. Êxodo 14, versículo de número 26. Se você achou, diga rocks. Se você achou, diga Queen. Se você achou, diga rocks. Se você achou, diga place. Estamos virando crente. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas venham novamente sobre os egípcios, sobre as suas carruagens e seus cavaleiros. E Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar voltou com a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram contra ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Amém? Feche teus olhos e na tua Bíblia vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças nós te damos pela oportunidade de estarmos em tua presença. Nós queremos essa noite ouvir a tua voz. Senhor, nós queremos ouvir
não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Pai, nessa noite fala ao nosso coração de maneira reta, concisa, direta. Pai, nós queremos ouvir qual é a direção para a nossa vida, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você pode, aplauda o Senhor. O texto do capítulo 14 de Êxodo vai revelar quando Deus fala então acerca de Moisés sobre a travessia do Mar Vermelho. E para a gente entender um pouco sobre esse texto, sobre a dinâmica desse texto, sobre a informação que Deus quer trazer acerca da igreja, acerca de Moisés, sobre a travessia, sobre a passagem, é de extrema importância a gente entender não somente o trecho que o mar é aberto, mas também o trecho da condução para que o mar seja aberto. Então, na verdade, nós como igreja precisamos do milagre, mas antes de entender o milagre, precisamos entender quem é o Deus do milagre. Então Deus sempre te chama para um caminho de salvação, mas para esse caminho de salvação você precisa saber quem é o Salvador. Deus te chama para um caminho de cura, mas você tem que saber quem é o Deus que cura. Deus te chama para um caminho de casamento, mas você tem que conhecer o seu noivo. Então entenda, Deus quer te dar o final, mas você precisa saber do início e do meio, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início, Ele é o fim, e Ele também estará na tua trajetória de vida. O Êxodo capítulo 14 vai começar nos dizendo assim: e diz o Senhor, diga, disse o Senhor, diga, disse o Senhor. Então nós já vemos algo muito importante nesse texto. Pastor, qual é? Diga, qual é, pastor? Nós já vemos algo importante, é que Deus gosta de falar. Mas o que nós precisamos entender é que Deus não fala à toa. Deus gosta de falar e principalmente gosta de falar com quem gosta de obedecer. Então quanto mais a gente obedece, mais Deus fala. Então já olha para o seu irmão, usa o seu dedo de profeta assim, chega muito perto não para ele não te agredir. Fala assim, ó, Deus está falando, hein? Aí vira para o outro lado, mesmo que ele não te conheça, fala, Deus está falando, hein? É isso. Agora ele já está oprimido, ele já está pensativo, que é essa a intenção da palavra. Ela tem que trazer o raciocínio, a consciência. Então está dizendo que Deus fala a Moisés. Nessa época Deus escolhia pessoas para falar diretamente, não porque existia um melhor que o outro, mas existia um mais obediente do que o outro. E Deus gosta de obediente. Deus gosta de pessoas que gostam de se relacionar com Ele, de entender o propósito que Ele determinou. Deus gosta disso. Então nesse momento Moisés era o homem que Deus decidiu conversar, ser o porta-voz de um propósito. Qual era esse propósito? Arrancar o povo do Egito. Talvez a minha vida e a sua vida seja assim. Deus quer nos tirar do Egito, amém? Mas antes dele te tirar do Egito, Ele quer tirar o Egito de você. Antes de Deus te tirar de um lugar que te contamina, Ele quer te tirar do lugar que absorve a contaminação. Ele quer mexer na profundidade do teu íntimo e retirar. Porque na maioria das vezes a gente está assim, a gente está muito crente, a gente está muito cristão. Daqui a pouco a gente sai do ambiente, a gente muda, o ambiente vai mudando a gente. Então Deus quer fazer uma limpeza interna no nosso coração. Deus quer fazer uma limpeza interna na gente, para que a gente, de alguma forma, possa chegar aonde Ele quer que a gente chegue. E o versículo começa dizendo, versículo de número 1, por favor, do 14. Obrigado. Diz assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: diga aos filhos, isso, de Israel, que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, e em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Ele vai falar, vocês vão fazer uma tenda. Mas olha o engraçado, Deus manda o povo para um território hostil. Olha como é que Deus é diferente.
Se a gente está com muito sol na cabeça, a gente vai para a sombra, sim ou não? Se a gente está com Deus, Deus move o sol, irmão. Quando a gente quer refrigério, a gente vai para a sombra. Quando Deus quer nos refrigerar, Ele para o sol, irmão. Porque para a gente o problema é o sol, e para Deus o problema somos nós. Porque Deus não tem problema com o inimigo. Para o inimigo já está derrotado para Deus. Você dá mais problema para Deus do que o inimigo, sabia disso? Porque o inimigo já sabe que ele é vencido. Mas você, às vezes, eu estou falando você, eu quero me incluir. Nós às vezes somos os causadores do estresse celeste. Você sabia disso? Você acha que não tem estresse celeste? Sodoma e Gomorra, estresse celeste, chuva, a inundação que nós conhecemos, estresse celeste. Deus manda a inundação, arca de Noé, dilúvio. Então, quando o estresse celeste acontece de forma muito grande, eu quero usar essa fala, Deus decide enviar ações. O Egito, o faraó, gerou em Deus um estresse celeste, porque o povo era o povo de Deus, e Deus compra barulho do seu povo. Então eu quero te dizer, fique tranquilo, se você está sofrendo, fique tranquilo, se estão te oprimindo, se estão te escravizando, se estão te tratando como a poeira do deserto, se estão pisando em você, fique tranquilo, que o céu já vai a teu favor. Deus já está estressado com essa situação, e Ele agora vai mover ao teu favor. Só que o movimento de Deus não é igual ao seu movimento. Eu quero te dizer que você quer. A gente é assim, eu vou falar. A gente quer um milagre e fala: Senhor, toca no meu marido, igual essa irmã falou. Só que Deus não toca em mim, Deus toca nela, e a atitude dela é quem toca em mim. É assim que Deus faz. Porque a gente quer um milagre, a gente quer ensinar a Deus como é que Ele faz. Olha o que eles encontravam Jesus e falava assim: Jesus, impõe a sua mão sobre eles. Aí Jesus lançava uma palavra. Aí alguém encontrava Jesus e falava: Senhor, basta só uma palavra. E Jesus falava: impunha as mãos. Então Deus costuma contrariar as nossas coisas. Ai meu Deus, é assim mesmo, né? Ou é só comigo ou é com você também assim? Você ora pra caramba, quando você desiste, Deus vem. Está orando a beça: Senhor, eu quero. Aí tu para de orar e Deus faz. Tu fala: meu Deus do céu, que estresse. Meu Deus, o que está acontecendo? E aí Deus fala assim: você recolhe o meu povo. Nós conhecemos a história. Deus fala para Moisés: pega o meu povo e vai. Cata o meu povo e vai. É essa a história. Só que nós chegamos nesse capítulo de número 14. Deus agora está orientando o povo na saída, na fuga. Porque tem hora que é melhor fugir. Diga para o seu irmão: é melhor fugir do que morrer. É melhor fugir do que morrer. Porque tem gente que não foge do pecado e morre por conta dele. Então, se tem alguma coisa que está te matando, a hora de fugir é agora. Se tem alguma coisa que está chegando na sua vida, está fazendo você morrer espiritualmente ou fisicamente, Deus está falando: ou foge ou morre. Mas há uma diferença: fugir porque é incapaz e fugir por baixo de uma palavra de Deus. Porque Deus manda a gente correr, irmão. O profeta: segundo a minha palavra não vai chover. Deus: agora sai daí, profeta. Porque às vezes a gente é audacioso, né? A gente fala: é desse jeito. Aí Deus fala: agora corre daí. Eu estou contigo, mas corre. Porque eu aguento, mas tu não. Então o texto diz que Deus fala agora para o povo: faz o seguinte, vocês vão para uma região. Isso é muito engraçado. O texto vai dizer assim: diz aos filhos de Israel que voltem e acampem em Pi-Hahirote. Primeiro
Pinharote significa lugar, eu anotei aqui, lugar da praia ou lugar de lagos amargos. Tem hora, vou falar, hein? Tem hora que Deus vai nos conduzir a um lugar que não tem um sabor muito gostoso. Tem hora que Deus vai falar: eu quero você nessa posição aí. Para você é amargo, para você não é gostoso, para você não é doce, mas é aí que eu vou te dar vitória. É nesse lugar que eu vou fazer diferente. Então não tem que ser doce, tem que ser eficiente. E aí o texto continua: entre Pinharote e Migdal. Migdal significa tribuna. Olha o que Deus fala: eu vou botar você num lugar que é amargo, e esse lugar tem uma tribuna, um tribunal. Tem um lugar onde pessoas vão te observar e vão te julgar. Olha o que Deus estava fazendo com o povo. Falou: vocês vão agora para um tribunal. E esse tribunal não é um tribunal qualquer. O texto vai dizer que é o tribunal no mar. Aonde? Vai dizer que é em Baal-Zephon, Senhor do Norte. Ou seja, um lugar onde o inimigo tinha domínio. Olha o que Deus está falando: eu vou te colocar num lugar que não é saboroso, e esse lugar que não é saboroso, você vai estar sobre um tribunal, e quem vai estar te julgando é o inimigo. Só que é neste lugar que Deus vai manifestar a glória sobre a tua casa. É nesse lugar que Deus vai manifestar a glória sobre a sua vida. Entenda, o deserto não é moradia, mas é o lugar da aprendizagem. Então Deus fala: vai para esse lugar que não é agradável, vai para essa posição que não é agradável. Eu estou falando que eles conheciam o deserto, irmão. Eles conheciam a trajetória. E tem hora que Deus nos manda para lugar que a gente não quer ir, porque a gente já sabe que é ruim. A gente já sabe que não tem um sabor legal, não tem um sabor de mel. Tem lugar que é espinhoso. Você fala: ah, Senhor, aí não. Essa posição eu não quero estar. Mas entenda uma coisa: quando Deus falou contigo, o que você tem na mão? Essa posição que Deus quer que você esteja, Deus já colocou algo na sua mão. E Ele fala: você vai ficar lá, nesse tribunal, onde o inimigo tem autonomia, onde o sabor não é doce, fique lá. Aí diz o povo que eles vão entre o mar diante de Baal-Zephon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Olha o que ele está dizendo: nesse lugar você vai morar por um tempo. Doeu aí ou doeu aqui, irmão? Ai, fala para o seu irmão: ai. Tem hora que Deus vai fazer você morar com a sogra. Ai, fala ai. Mas tem hora que também a sogra vai falar: vai ter que morar aqui comigo? Eu estou falando isso, não é que a sogra é ruim, não é que o sogro é ruim, não é que os seus parentes são ruins, mas às vezes Deus vai nos submeter a um ambiente que a gente não tem domínio. Está sob um teto que não pertence a gente, sob um domínio que a gente não tem. Então tem hora que Deus vai nos proporcionar um ambiente que a gente não domina, e a gente vai ser submetido a esse ambiente, mesmo não querendo. E eu fiz essa brincadeira com a sogra, minha sogra está aí. Eu fiz essa brincadeira porque a gente tem a brincadeira de falar, né, da sogra, né? A minha sogra é uma benção, irmão. Sogra do Éden, né? Tá aí, é uma benção. Tá por aí. Deus está movendo ela pelas terras aí. Ele está aí botando a mão em alguém, mas é de Deus. Então entenda, Deus vai te movendo para um ambiente. Às vezes é na casa de um parente, às vezes é num trabalho, é em alguma área que você não tem domínio sobre ela. E aí Deus te põe naquele ambiente. Quem já ficou num ambiente assim, irmão? Que você depende, ou você está submetido, está cercado. Está cercado, você olha para o lado, eita, é amargo. Tu olha para um lado, tem alguém te julgando. Tu olha para o lado, eita, é forte, irmão, isso. Só que entenda uma coisa:
é neste lugar que Deus vai te dar vitória. É neste lugar que Deus preparou para mudar a sua história. O texto vai dizer no versículo de número 3. Porque, eu tenho que ler lá, então é melhor. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: eles estão embaraçados na terra, e o deserto os encerrou. O que ele está dizendo? Por eles ir para esse lugar que era um lugar de morte, era um lugar que não tinha saída. Nós sabemos que esse lugar, essa praia, era uma praia. Esse caminho levava à condução de uma praia, e nessa pequena praia, ela não tinha saída para a direita nem para a esquerda, só tinha o mar diante. E aí nesse lugar não tinha como recuar, só tinha como ir para frente. E aí, quando ele faz esse movimento, o faraó já olha e fala assim: eles estão perdidos, eles estão loucos, porque o deserto fez eles ficarem cegos. Então deixa eu te falar uma coisa: a estratégia de Deus é fazer com que o inimigo pense que você está perdido. A estratégia de Deus é fazer com que o inimigo pense que você está desorientado. Mas não sabe ele que você é a isca para Deus glorificar o nome dele em cima da sua vida. E aí Deus tem essa linha de serviço, irmão. Ele fala: faz o seguinte, vai para lá. E eles chegam na praia. Quando eles chegam na praia, eles olham: monte do lado, monte do outro, água pra caramba na frente. E não tem saída. Será que alguém já esteve assim numa esquina da vida? Onde você olha, para cá não tem solução, para cá não tem solução, mas deixa eu te dar o segredo: quando do lado não tiver, quando do outro não tiver, quando na frente não tiver, o segredo é o que Deus já falou: orei para o monte, porque do monte me virá o socorro. Olha para cima, porque o seu socorro não vem da direita, o seu socorro não vem da esquerda, o teu socorro vem de cima, vem do alto. É o Senhor que pode mudar a história da tua vida. E aí diz no versículo de número 4, olha que maravilha, olha como Deus é bom: eu endurecerei o coração de Faraó, para que os... Está preocupado porque estão te perseguindo no trabalho? Foi Deus. Porque se não te perseguir, você não se move. Então tem hora que Deus tem que permitir um movimento desconfortável para a sua vida, para que você entre num lugar confortável para Ele, na história dele. E aí Ele bota a tua amiga para falar mal de você, bota o teu patrão para te perseguir. Te amava ontem, hoje te odeia. O teu amigo que dava um tapinha nas costas já não dá mais. Agora você é crente, é todo quadrado. Deixa eu te falar uma coisa: é melhor subir quadrado do que descer redondo, irmão. Então é isso que Deus permite. Deus vai permitindo as coisas acontecerem, as pessoas te perseguirem, as coisas te sufocarem. Mas entenda, isso é permissão de Deus. Para quê? Para que você se mova, porque você serve a um Deus de movimento. Deus não é um Deus de água parada. Deus é um Deus de movimento. E Ele quer que você se movimente. E aí Ele de vez em quando move os irmãos. E aí, irmão, vamos lá no culto. Vamos lá agradecer a Deus. Aí você: sou eu Deus, pô. Tá maluco? Conheço o joelho, Ele fala comigo. Falo com Ele no joelho. Aí daqui a pouco manda mensagem: aí, vai estar no culto hoje? O cara fala: que culto? Eu sou o templo do Espírito. E aí ele vai falando: e aí tu manda uma outra mensagem para a irmã: e aí? Não, estou esperando no Senhor. Aí sabe o que Deus faz? Deus fala: vamos fazer o seguinte, vamos do meu jeitinho, né? Aí Deus começa a apertar as coisas. Aí quando aperta as coisas, você fala: tem culto que dia lá na tua igreja? Não é assim ou não é? Você não conhece alguém? Dia que é dia da intercessão lá, tem como colocar meu nome no
no livro da oração, e aí tu dentro assim pensando para a pessoa, será que ela quer que eu brigue com Deus por causa dela? E aí Deus faz esses movimentos, porque Deus é assim. E aí ele diz, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Acompanhe, versículo de número 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus servos contra o povo. E disseram, porque fizemos isso, havemos deixado ir Israel, para que não nos sirva. Versículo 6. E aprontou o seu carro, tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre ele. Olha o que o texto vai dizer. Vai dizer que do nada virou, irmão. Tu não fica se perguntando, não? Eu fico. Que do nada acontece algumas coisas, hein? Estava tão legal a nossa amizade, daqui a pouco mingou. Estava legal a nossa parceria, daqui a pouco mingou. É Deus endurecendo pessoas. É Deus endurecendo situações. Por quê? Porque Ele tem um propósito para a sua vida. Ele chamou Moisés. Então você que é Moisés, que está aqui essa noite, Deus tem um propósito para a sua vida. E Deus não quer que você seja o príncipe do Egito. Deus quer que você seja o príncipe do reino dos céus. Deus quer que você seja o príncipe, a princesa escolhida do Senhor. Então Ele tem que te mover do reino, porque você está sendo reinado pelo mundo. E aí Deus te muda, te tira do reinado do Egito para te levar para o reinado de amor, para o reino de amor. Mas nessa transição, irmão, quem já fez mudança aqui? Mudança de casa, assim, né? De um lugar para o outro. A Rô tá achando que é missionária. Um ano já mudou 5 vezes, irmão. Eu acho que Deus está querendo marcar a terra. Entenda uma coisa: fazer mudança gera esforço, gera sacrifício, tem gasto. Na mudança tem também uma coisa. Diga o que, pastor? Na mudança nem tudo se encaixa. Na mudança tem coisa que a gente tem que descartar. Tem lugares que a gente vai que vai faltar, mas tem lugares que a gente vai que vai sobrar. O que Deus está querendo fazer? Ele quer te mover, mas Ele quer te encaixar da maneira certa. Ah, pastor, o que é isso? Eu estou querendo te dizer que Deus vai tirar alguns objetos da sua vida que não deveriam estar. Ele vai mover algumas coisas, e talvez não sirva para você, não é porque não serve, é porque não está dentro do propósito. Não é porque é mal, não é porque não presta, não é porque não é de Deus. Só entenda isso: não está dentro do propósito, não está dentro do chamamento, não está dentro disso. E as pessoas precisam entender que se a salvação é individual, diga, a salvação é individual, e o propósito também. Eles entendem que ainda a salvação é individual, mas quando chega no propósito, se você fala, não, Deus falou comigo. Ah, Deus falou comigo, meu cabelo é grande, eu não posso cortar. Amém, irmão, o teu propósito com Deus. Mas também não fala da minha careca, não. É porque a gente tende a se meter no propósito do outro. Você não vai na igreja porque tem coque, mas também, vou falar. Você não vai na igreja porque é radical demais. Você quer ficar frouxo demais também. O problema é que você está querendo enfiar uma coisa dentro da outra. E evangelho não se transforma. A gente é transformado pelo evangelho. Ah, pastor, a sua parede é preta? Eu falei, e eu também. Fecha o olho aí, irmão. Fecha o olho aí, todo mundo. Fecha o olho, todo mundo. A igreja está de que cor, irmão? Então, onde você for, a igreja é preta. Para quem está conectado com Deus, não existe parede, não existe fronteira,
A gente está se prendendo em tanta coisa. Outro dia, pastor, o senhor não pega na Bíblia de papel, não? Eu falei, e você também não ora? Porque a gente está preocupado com o que a gente vê e não com o que a gente vive. O que vão falar? Porque o senhor prega no celular. Pelo menos até no celular pega, né? A gente está preocupado com o relacionamento do outro com Deus, hein? Lembrando que se Deus precisasse de ajuda, Ele descia e fazia um exército de Jesus, sim ou não? Diz a mensagem que desceu um só. Ele falou, eu estou fazendo uma obra, mas quando eu for, o meu Espírito vai ficar contigo, e aí vocês obras maiores farão. Então tudo que você precisa já está contigo, dependente se você entende norte, se você entende sul, mas tudo que você precisa já está contigo. O texto diz então que eles pegaram um número de 600. Eu estou falando dos 600 carros, estou falando de muito poderio de fogo, irmão. Então olhe para o seu irmão do lado, olhe para ele, olhe para ela, fala assim, o inimigo está bolado contigo. E ele não vem devagar não, fala assim. Sabe por quê? O inimigo não brinca de ser inimigo, mas você brinca de ser crente. Quando ele vem pesado para quebrar o propósito da tua vida. Ele vem, forte. Aí continua, versículo de número 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que persiga os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Mais um. E os egípcios perseguiram-nos todos, com os cavalos, os carros do Faraó, e seus cavaleiros e seu exército, e alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pinharote, diante de Belzefom. Foi onde eu comecei. Então foi uma perseguição. Vamos pegar eles. O inimigo está vindo assim, a cavalo atrás de tu. Aí diz o texto que eles chegaram e olharam do alto, sim ou não? Subiram no monte, porque quem quer nos matar sempre nos olha de cima para baixo. Já viu alguém que não gosta de você? Como é que ele olha? Não é? Você conhece alguém que já te olhou assim? Né? Desdenhando do Deus que você tem, mas não sabe eles que Deus já entregou a ferramenta, não sabe eles que Deus já te deu o escape. Mas como eu falo aqui no retiro, Deus precisa fazer a parte dele, mas Ele precisa que você faça a sua parte. Então Deus sempre contigo e comigo é no 50-50. 50-50. 50% é o que você faz, e 50% é o que Ele faz. Quando Ele vê que você está muito murchinho, aí Ele levanta alguém para te ajudar. Mas na maioria das vezes Deus faz a parte dele e Ele espera que você faça a sua. Diz então o texto, versículo 10: aproximando o Faraó aos filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e eles temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Segura aí. É normal ter medo, irmão. Amém? Não é normal ser vencido pelo medo. Não é normal ser conduzido pelo medo. Então diz que quando chegaram nesse ambiente que Deus havia determinado, primeiro, se Deus te mandar para um lugar, irmão, mesmo que você tenha medo do lugar, você tem que ter fé nisso, porque Deus jamais vai te mandar para um lugar para você morrer. Todo lugar que Deus nos coloca é um lugar
que pode ser desconfortável, mas é seguro. Olha o que Deus fala para o profeta: vai para lá, que você vai beber a água da fonte e o corvo vai te alimentar. Não é isso? O que chegava todo dia? Hein? Que? Carne e pão. Subway. Deus tá rindo? Deus mandava: fica tranquilo, eu vou mudar o teu cardápio, hoje você vai comer Subway. Estou brincando, mas você entende? Deus falou ao profeta: fica tranquilo, eu vou te alimentar. E agora eu vou fazer diferente. Eu te dava a provisão na mão, agora eu vou fazer a provisão vir até você. Nós estamos você está acostumado com o seu salário, né? Mas você não está acostumado se alguém chegar e ofertar na sua vida, porque isso não é o comum. Então tem hora que Deus move para mover você. Aí você fala: eu não quero aceitar. E é Deus que mandou, irmão. Eu não vou pegar uma cesta básica não. Tá maluco, irmão? Vai ficar com fome? Tem hora que Deus manda. Você precisa entender que é um movimento de Deus, irmão. Porque o que Ele quer fazer? Ele quer te ensinar a ser humilde e manso de coração. Porque quem era assim? Jesus. E aí diz que eles olharam, ficaram com medo e clamaram. Diga, clamaram. Sim, mas nesse clamor tem dois tipos. Tem o clamor positivo e o clamor negativo. Você sabia disso? O clamor nada mais é do que uma fala, uma solicitação. Ela pode ser positiva e ela pode ser negativa. E eu creio que nesse texto tinha muita gente que falou bem, mas tinha muita gente que falou mal. Olha lá o versículo de número 11. Disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Eles estavam dizendo: será que não tinha um lugar para a gente morrer lá? Será que não tinha um lugar para a gente terminar a nossa vida lá? Você trouxe a gente para cá só para a gente morrer no Egito? Com quem que ele falou? Com quem que o povo falou? Com Moisés, não foi? O povo não falou com Moisés? É assim, sempre quem ajuda você reclama da tua ajuda. Quando ele não entende o que Deus fala contigo, ele reclama do que Deus está fazendo. Você vai lá, até movido para ser usado para alguém, você fala: irmão, faz desse jeito aí, faz a janta para o Macai. O homem é de Deus, a irmã, aí dá errado. O pastor está querendo se meter na minha vida. Aí daqui a pouco é gabinete. Não. Entra no jejum com ele. Eu estou brincando assim, mas é assim. A gente ajuda as pessoas. Eu estou falando no campo geral, isso não é letra, porque eu não preciso de letra. Eu já falo logo para quem eu quero falar. Você já me conhece, não já, amém, irmão? Eu quero falar, eu falo mesmo. Estou falando aqui do texto, amém? Então, o que acontece? A gente é assim. A gente ajuda, faz um movimento, e as pessoas não entendem esse movimento. E aí elas tendem a questionar, tendem a falar: poxa, eu fui seguir o teu conselho, agora eu estou está tudo apertado, as coisas estão ruins. Irmão, quando tu bota o sapato é apertado também, mas depois que tu anda um pouquinho ele cede, irmão. Tem coisa que começa apertada e depois afrouxa, irmão. Pastor, está muito apertado, emagrece então. Se a porta está estreita, emagrece, muda o corpo, irmão. A porta é estreita porque só passa no formato. A porta não pode mudar por causa de você, querido. Tu está achando que é o dono da porta? Emagrece, passa nela. Então é isso que o texto está dizendo. Eles começam a reclamar. Aí, no versículo de número 12: não é esta a palavra que falamos no Egito, dizendo: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Olha o que eles estão dizendo: é melhor não ter seguido nada do que você falou. É melhor ter vivido a minha vida do meu jeito, porque eu fui seguindo teus conselhos e agora me dei mal. Já conhece alguém? Se você conhece, só ri, não olha para ela não, para não expor, nem para ele. Só dá aquele. Você conhece alguém assim, né? Que te deu um conselho, não seguiu, aí depois deu tudo ruim. Mas é assim, porque eles não entendem que no deserto Deus vai tratando a gente.
No deserto Deus vai movendo a gente. Aí ele diz: porque melhor é servir os egípcios do que morremos no deserto. Ele está dizendo, era melhor ter continuado lá. O Egito era onde? Era o mundo, sim ou não? Ele está dizendo, era melhor morrer lá no mundo do que vir para Cristo e ficar passando necessidade. É assim que você fala. Eu tenho que ficar me submetendo a pessoas, eu tenho que ficar... É Deus quebrando teu orgulho, querido. O evangelho é comunitário. O evangelho é comunicação. Então, se Deus está apertando você, é sinal que você tem alguma coisa. Pelo menos você tem que ter algum azeite para entornar, irmão. Então Ele está te espremendo, porque você tem que dar um caldo, querido. É isso que Ele está te espremendo. Ai, está tudo difícil, pastor, seja bem-vindo. Quem falou que o evangelho era fácil? Porque às vezes a gente entra numa igreja e fala, vem para Jesus que tudo muda. Já ouviu isso? Vem para Jesus que tua história vai mudar. Não é isso? Não, vem para Jesus que Ele te muda. E quando Ele te muda, fica mais fácil cursar a trajetória. A gente quer vir para Jesus e mudar Jesus, irmão. Eu te aceitei, Jesus, mas fica aqui. Só se mete quando eu te chamar. Isso, irmão. WhatsApp. Jesus, eu preciso de um milagre. Tuf. Aí tu olha lá, tá cinza. Porque Jesus não responde desobediente. Então, se não ficou azulzinho, a mensagem está chegando, só não tem resposta. A comunicação está ativa, só não tem resposta, porque Deus não é obrigado a responder desobediente. E aí o texto vai dizer que, versículo de número 13, estou andando aqui porque as irmãs não deixaram eu pregar. Moisés, porém, disse ao povo: não temas, estás quietos e veja. Ele fica assim, ele fala, não temas, ficam quietos e veja o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornarão a ver. Olha o que ele está dizendo. Fala para o seu irmão. Não, olha para ele, porque ele não entendeu. Pastor, o que é isso? Vitória no silêncio. O cordeiro foi mudo para a cruz. Não deu um ai. Deixa eu te contar uma história para terminar. A tradução judaica é o seguinte: quando se ia imolar o cordeiro, pegava-se o cordeiro separado, sem falhas, e aí na ponta do altar, um sacerdote cortava a jugular do cordeiro para que ele subisse, sem soltar um barulho. E aí ele subia até o lugar do sacrifício. Lá se rodava 7 vezes a cabeça do cordeiro, e com aquele sangue que saía, aspergia ao povo, que era o sacrifício do cordeiro. Só que, por que cortava a jugular do cordeiro? Porque se deixa o cordeiro com a jugular intacta, como é que faz o barulho do cordeiro? Bé, né? Eu e você entende bé. Mas o cordeiro começa a gritar: eu não paguei, não fui eu que pequei por ela, não fui eu que pequei por ele, não fui eu que pequei, não fui, essa conta não é minha. E a tradição diz que eles cortam para que suba mudo, não reclame o propósito que foi chamado. O problema é que a gente não quer, mesmo tendo fala, se cortar. A gente não quer, você não quer. Posso falar? Quando eu te aperto, você não quer que eu corte a tua jugular. Eu falo, você está falando demais, mulher. Você tem que ser homem dentro da sua casa. Você não quer que eu faça isso. Você não quer que eu corte a tua jugular, para você subir para o sacrifício.
mudo. Agora, diferente. Jesus foi na cruz. Não deu um pio. O pecado era meu. O pecado era seu. E ele falou: seja feita conforme a vossa vontade. Então entenda, Deus está nos chamando para um tempo diferente, um tempo de entrega. É difícil. Daí a minha esposa aqui, cara, ela tem uma personalidade muito forte. Eu também tenho. E tem hora que a gente conflita, irmão. Eu estou falando para vocês, não é nada do que eu não viva. Duas pessoas diferentes no mesmo território. De vez em quando solta o trovão lá em casa. Aí eu falo: Senhor, eu vou ter que jogar esse Jonas. Mas é assim o relacionamento. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer. Agora eu quero só viajar para o versículo. O Ministério de Louvor já pode preparar. Nós vamos preparar a ceia, hoje é dia de ceia. E não tem problema de passar um pouquinho, porque este dia é autorizado. Nós vamos lá para o versículo de número... não vamos avançar, eu tenho mais 2 minutos. Vamos para o versículo de número 13. Isso. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estás quieto, vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios de hoje que viste nunca mais verão. Versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós se calareis. Continua. Então disse o Senhor a Moisés: por que clama Moisés? Clama a mim. Diga aos filhos de Israel que marchem. Não é isso? O que o texto está dizendo? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que... Sabe por quê? Porque você está tão acostumado a ser escravo do pecado, a ser escravo do mundo, porque quando Deus te convoca, você deixa de ser escravo e vira soldado. E a forma de Deus te ensinar a ser soldado é marchando. Aí Deus falou: muda o hábito, agora você marcha, porque você andava prostrado, acorrentado, submetido a uma postura de ser conduzido. E agora ele está falando: fica altivo. Isso. Levanta o peito, ergue a cabeça. Agora comece a marchar, porque agora você não é mais escravo. Você foi agora alistado no exército. Porque o inimigo precisa ver que você não é mais escravo, que agora você é um soldado. Então quando ele olhar para você, ele não vai mais olhar como uma coitadinha ou coitadinho. Ele vai olhar para você e falar: ih, é do exército do Deus altivo. Ai, quando te olhar, ele já tem que temer. E esse exército aí venceu todo mundo. Então o texto vai dizer que eles continuaram a marchar. Só que o poder da marcha, Macai, faz assim, ó, tum, tum, tum. O poder da marcha, segundo o som dos tambores, começou a mudar o ambiente. Porque, se você não sabe, o toque da marcha é no mesmo a vibração do teu coração. Então tinha coração no céu, mas faltava coração na terra. Então Deus falou: começa a marchar. E aí o coração começou a bater no mesmo ritmo de Deus, ó. E aí algo aconteceu. Deus sentiu: é o meu povo, é os meus queridos. Então por conta disso eu vou enviar um anjo. E aí Deus manda um anjo. A palavra diz que também Deus, nesse mesmo movimento, manda uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem. Mas para que uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo? Para te trazer aquecimento. Você que está frio na fé, você que está desdenhando, você que está reclamando que Deus não é mais. Deus está dizendo: hoje a coluna de fogo é para te aquecer de novo. Hoje a coluna de fogo é para te trazer para perto. Você que estava frio na fé, e para que a nuvem
pastor, a nuvem vai te trazer refrigério. É você que está caminhando e não tem resultado direto. É você que está falando com Deus: Senhor, eu estou aí marchando e nada acontece. Eu já estou cansada, eu já estou cansado. Deus está falando: eis que eu mando um descanso. E pastor, para que é o anjo? O anjo são para as batalhas espirituais, para as coisas que você não vê, mas elas existem e querem te parar, porque para o sobrenatural Deus já moveu. Então essa noite eu quero te dizer, é uma noite de ceia, é uma noite de entrada, de sentar à mesa, mas é uma noite de consciência, porque você está de pé no seu lugar, você ainda está aí, mas você estava como escravo. Quando você se sentar à mesa essa noite, você vai sentar como príncipe, como comandante. Você vai deixar de ser escravo para se sentar como soldado. E aí diz a mensagem que essa coluna de nuvem de fogo separava o inimigo do povo, porque assim Deus hoje está fazendo separação. Ele pode te enxergar, mas não vai te tocar. E se ele tentar te olhar, ele não vai conseguir ver, porque Deus hoje está criando uma grande muralha. O texto diz então que eles chegam diante do mar, diante do tribunal. Porque se você não sabe, todo dia se levanta um tribunal sobre a minha vida e sobre a tua vida, querendo condenar, querendo nos jogar no inferno. Aí esse tribunal abriu. Aí Deus falou: ah lá, é lá que eu vou entrar agora. Ele é juiz, mas eu sou juiz dos juízes. Ele é rei, mas eu sou rei de reis. Ele é poderoso, mas eu sou todo poderoso. Aí Deus chega naquele tribunal e fala assim: Moisés, doeu chegar até aqui? Você está pensando que vai morrer de fome? Você está pensando que vai morrer de sede? Você está pensando que não vai ter o que vestir, o que comer? Faz o seguinte: lembra do que eu te dei. Lembra do que eu te dei. Lembra do que eu te dei. O que eu te dei vai te dar livramento hoje. O que eu te entreguei ontem vai ser o motivo do mar se abrir. O que eu deixei na tua mão lá atrás, que você não entendeu o que era, aquela oração, aquele jejum, aquele propósito, aquela santificação, hoje o Senhor vai usar ela para abrir o teu mar. Hoje o Senhor vai usar ela para te dar vitória sobre as armas do inimigo. Se coloque de pé, vamos adorar a Deus.